O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, sequência do comentário de Santo Agostinho, em conclusão 5. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí, a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem, mesmo os que nenhum fenômeno tem testemunhado, dizem: à parte esses fenômenos, há a filosofia que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que, no mais alto grau, interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança. Livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus permaneça entre nós. Com serenidade e confiança em Deus, iniciamos mais um momento de reflexão e de elevação espiritual. Vivemos tempos desafiadores, em que as notícias do mundo, muitas vezes, nos inquietam e nos convidam à preocupação. Por isso, é oportuno recorrermos às mensagens consoladoras da espiritualidade amiga que nos orienta o coração e fortalecem a fé. Convidamos então a todos para a leitura e meditação da mensagem intitulada Divina Mão da Divina Providência, do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Diz o benfeitor em sua mensagem: meus caros amigos, que as forças divinas vos concedam muita paz espiritual. Guardai o vosso salário de tranquilidade no dever cumprido. Bem poucas consciências encarnadas podem fazer semelhante colheita nesta hora da humanidade terrestre em que tantas tempestades cobrem o céu. Vivemos uma grande época planetária, época de dor e esperança, discórdia e renovação, sofrimento e ansiedade. Que o Senhor nos dê sua divina mão. Que a paz dele esteja aqui como sempre. São os sinceros votos do irmão e servo Emmanuel. Mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, extraída do livro União em Jesus. Meus prezados irmãos, a mensagem de Emmanuel é um verdadeiro convite à confiança em Deus, mesmo diante das grandes provações coletivas que marcam a atualidade. Logo, em suas primeiras palavras, ele nos fala da tranquilidade no dever cumprido, lembrando-nos de que, em meio às turbulências do mundo, há uma paz
que não depende das circunstâncias externas, mas da consciência reta, do esforço sincero em viver o bem. E, de fato, quando observamos o cenário mundial, compreendemos a profundidade dessas palavras. Assistimos com apreensão aos conflitos que ainda ferem a humanidade, como a guerra no Oriente Médio e o doloroso confronto entre Rússia e Ucrânia, ceifando vidas, separando famílias e espalhando sofrimento. Em nosso próprio país, vemos tragédias que nos comovem profundamente, como os alagamentos e desmoronamentos em Minas Gerais, que trazem perdas irreparáveis e nos recordam da fragilidade da vida material. Ao mesmo tempo, enfrentamos turbulências no campo político, onde muitas vezes a corrupção e os interesses pessoais se sobrepõem ao bem comum, gerando descrédito e desalento. A carestia que atinge as famílias, a inversão de valores que confunde consciências e os conflitos íntimos e familiares que se multiplicam em nossa sociedade completam esse quadro desafiador. É exatamente a esse contexto que Emmanuel se refere ao dizer que vivemos uma época de dor e esperança, discórdia e renovação, sofrimento e ansiedade. Entretanto, o ensinamento central da mensagem não é o desânimo, mas a esperança. Quando ele nos convida a pedir a mão da divina providência, está nos lembrando de que Deus não abandona a sua criação. Mesmo nos momentos mais sombrios, há uma direção superior conduzindo os destinos da humanidade. As crises coletivas, por mais dolorosas que sejam, também são instrumentos de transformação. Elas nos despertam para a necessidade de mudança, de fraternidade, de retorno aos valores espirituais. E, acima de tudo, Emmanuel nos chama à responsabilidade individual. Se o mundo está em transição, cada um de nós é convidado a ser um ponto de equilíbrio, um foco de paz, um agente do bem. Enquanto muitos se deixam envolver pelo medo e pela revolta, o cristão é chamado a cultivar a serenidade, a confiança e o trabalho no bem, mantendo a consciência tranquila pelo dever cumprido. Assim, a mensagem nos ensina que, embora não possamos mudar imediatamente os grandes acontecimentos do mundo, podemos sim transformar o nosso modo de agir, pensar e sentir. E isso já é uma valiosa contribuição para a construção de um mundo melhor. Ave Cristo. Meus queridos irmãos, em nossa prece de hoje, roguemos para que os responsáveis pela direção coletiva sejam inspirados pelo senso de justiça, honestidade e serviço. Que a consciência do dever público prevaleça, conduzindo decisões que favoreçam a paz, o bem comum e a dignidade humana. Ofereçamos também um pensamento pela terra que nos abriga e por todos os povos.
que a fraternidade se expanda, que as dores se convertam em lições e que a humanidade avance para dias mais serenos sob a proteção da mão divina. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, agradecemos por este momento de reflexão e aprendizado diante das dores do mundo, das guerras, das perdas, das injustiças e das aflições que atingem tantos corações. Elevamos a Ti o nosso pensamento, rogando amparo e misericórdia. Estende, Senhor, a Tua divina providência sobre a humanidade sofredora. Acolhe as vítimas dos conflitos, consola os que choram, fortalece os que lutam e ilumina aqueles que detêm responsabilidades sobre os destinos coletivos. Auxilia-nos igualmente nas nossas lutas íntimas, nos desafios familiares e nas dificuldades do dia a dia, para que saibamos agir com equilíbrio, paciência e fé. Que possamos ser instrumentos da Tua paz, levando serenidade onde houver aflição, esperança onde houver desalento e amor onde ainda existam divisões. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre, sustentando-nos pela Tua infinita misericórdia. Que assim seja.